No vídeo anterior a gente viu a dedução da equação de balanço, certo? Então, antes da gente poder interpretar a equação de balanço numa aplicação aqui, é interessante a gente dar uma analogia no comportamento do pêndulo simples, certo? Por que eu digo isso? Porque o pêndulo simples ele tem um comportamento análogo à equação de balanço, né? Tendo em vista que as equações entre ambos têm essa analogia. Tá? Então vamos supor o seguinte aqui. Vamos supor que a gente tem esse disco aqui, certo? Então ele está girando em torno do eixo dele, aqui nesse ponto. Então ele está girando na velocidade síncrona, certo? E aqui também nesse eixo, aqui ao centro do disco, está amarrado um pêndulo aqui. Então esse pêndulo, a gente afasta essa massa aqui, né, num ângulo menos delta zero, e vai soltar essa massa. Então o que acontece com essa massa? Ela vai partir da posição 1, aumentando a velocidade, atingindo a velocidade máxima aqui no ponto 2, depois ela vai subir até o ponto 3 aqui. Certo? No ponto 3 perde a velocidade e vai repetir o ciclo. Vai acelerar para chegar na posição 2 atingindo a velocidade máxima, depois sobe na posição 1 até zerar a velocidade. Certo? E aí todo o ciclo vai se repetir. Então vai haver essa oscilação de menos delta até mais delta. Certo? Então esse é o comportamento do pêndulo simples. Tá? Então a gente pode ver que quando ele parte da posição 1 para a posição 2, ele está na mesma sentido da velocidade síncrona. Certo? Na posição 2, certo? Ele vai atingir a velocidade síncrona, então é como se na posição 2 ele tivesse, o pêndulo aqui, essa massa, tivesse em repouso em relação ao disco. Certo? Não existiria velocidade relativa aqui. Certo? Então, já aqui de 3 para 2, a gente pode ver que ele vai aumentar a velocidade, mas de forma negativa, né? De forma contrária à rotação do disco. Então, a equação que rege esse comportamento é essa daqui. Certo? É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Em função de delta, que é a posição angular. Né? Aqui G e L são a aceleração da gravidade e o comprimento do pêndulo. Certo? A massa não depende desse comportamento. Então, só lembrando que isso aqui é uma aproximação para pequenas oscilações. Tá? A equação completa do pêndulo é um pouco maior que isso aqui, mas não vem ao caso, mas simplesmente essa daqui já atende a nossa meta aqui. Então, uma equação diferencial de segunda ordem pode ser desmembrada em duas, certo? Conforme está aqui. Então a gente vê que a velocidade WR é a derivada da posição angular e que a velocidade, a derivada da velocidade é menos G sobre L. Né? Então, resolvendo essas duas equações, a gente tem essas soluções. Que o delta é o delta zero, o ângulo inicial, vezes cosseno de ômega t. E a velocidade WR é menos ômega seno de delta zero, delta zero vezes seno de ômega t. Esse ômega que está presente aqui é a frequência de oscilação, certo? Que é a raiz de G sobre L. Tá? Então, o comportamento desse pêndulo é observado nesse gráfico aqui. Certo? Então, a curva azul representa a velocidade. Certo? Então, no instante inicial, na posição 1, a velocidade era 0, foi subindo até atingir o valor máximo na posição 2, e depois ela vai decrescendo até a posição 3. Certo? Da posição 3, né, o pêndulo volta em sentido contrário, então essa velocidade vai aumentando negativamente até a posição 2, e depois ela vai decaindo negativamente até a posição 1, onde vai zerar de novo. E aí começa esse ciclo aqui. Essa curva em vermelha agora é o ângulo delta. Então a gente pode ver lá no desenho, né, que na posição 1 o ângulo é menos delta.
né? A gente afastou menos delta para depois ele zerar e subir para mais delta. Então o que a gente pode ver naquela curva? Que ela começa aqui e na posição menos delta zero, vai subindo aqui, aí na posição 2, né, o ângulo é zero, certo? Aí ele começa a subir, né? Então a gente pode ver que, embora a velocidade está diminuindo, o ângulo está aumentando, certo? Da posição 2 para a posição 3. Certo? Aí lá na posição 3 a velocidade zerou e o ângulo delta é o valor máximo. Sendo assim, a gente pode ver que o pêndulo simples ele tem esse comportamento oscilatório, certo? Às vezes, tem certos momentos que tanto a velocidade quando o ângulo está subindo, mas tem o contrário também, certo? Que a velocidade começa a cair e o valor do ângulo está subindo. E aqui nessas regiões também, certo? Então, tem certos momentos que a velocidade está aumentando, o ângulo está diminuindo e vice-versa, né? Então, é bom assim compreender bem essa questão do pêndulo simples aqui, certo? Pode parecer uma coisa assim bem simplória e não deixa de ser, mas serve muito para entender o comportamento do gerador síncrono que a gente vai ver agora, certo? Até porque a questão é que a equação de balanço ela é análoga à equação do pêndulo simples, ok? Então, vamos fazendo essa... É interessante observar esse comportamento tanto no gráfico quanto no desenho também, certo? Então, analisem essa questão antes da gente partir para o comportamento do gerador síncrono.